Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente a funções polinomiais de grau superior a 2, tocando então em alguns pontos importantes como fatorização de polinómios de grau superior a 2, técnica de Ruffini, achar então os zeros de um polinómio de grau superior a 2. Bem, o exercício é o seguinte: resolva este exercício recorrendo exclusivamente a processos analíticos, ou seja, não podemos usar a calculadora, eh, obviamente, sem ser para cálculos numéricos. Seja h a função de domínio R, quer dizer, esta função que está aqui é a função h, dada então por esta forma, h de x igual a 0,2x ao cubo menos 1,1x ao quadrado mais 0,2x mais 1,5, cuja representação gráfica se apresenta então aqui na figura. O gráfico da função h interseta o eixo das abscissas em três pontos, A, B e C, ou seja, estes pontos são, visto que interseta o eixo das abscissas, serão zeros aqui da função. E interseta o eixo das ordenadas aqui no ponto D, quer dizer, o ponto D é o ponto de interseção da função com o eixo dos y. O ponto A tem de abscissa menos 1, ou seja, já conheço aqui um zero desta função h, que é exatamente menos 1. Determina a área do triângulo BCD. Quer dizer, e o triângulo BCD há de ser este triângulo, cuja base considerarei como BC. Depois teremos ali o outro vértice em D. Quer dizer, é que é pretendida então a área deste triângulo. Quer dizer, o ponto C desapareceu ali um pouco, está aqui. Bem, quando me pedem uma área, o que eu penso logo, quer dizer, é em perceber a fórmula. Então, se tenho aqui a área de um triângulo, deste triângulo BCD, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Vou colocar aqui a base e a altura com as letras devidas. Quer dizer, a base vou considerar então a distância de B até C. E a altura, quer dizer, a altura tem que ser medida aqui na perpendicular em relação ao prolongamento da base. Né? A altura tem de estar aqui. Quer dizer, a altura é exatamente a distância de D até O. Vou então agora calcular as partes. Comecemos então por aquilo que me parece mais fácil, mais óbvio, que é exatamente esta distância de D até O. Esta distância de D até O, quer dizer, eu tenho que o ponto D a interseção com o eixo dos y. Sendo assim, este ponto D, o x é 0, quer dizer, e o y eu não sei, mas posso dizer como o ponto D pertence à função, né, e a interseção com este dos y, eu posso dizer, isto o x é 0 e o y há de ser exatamente dado pelo h de 0. Sendo assim, esta distância de D até O é exatamente este mesmo h de 0. Né? O h de 0 vai-me dar aqui este y, que vai-me dar então a área do triângulo. Então quer dizer, eu aqui terei que efetuar o cálculo auxiliar. Farei aqui assim um cálculo auxiliar e vou calcular o h de 0. Quer dizer, o h de 0 é vir aqui à função h de x e substituir o x por 0. Quer dizer, 0 ao cubo dá 0, vezes 0,2 dá 0, menos tudo o que tem a x dá 0. Aqui dá 0, aqui dá 0. Ok, há de ficar então 1,5. Sendo assim, aqui o meu DO é exatamente 1,5. E a altura já está. Agora, o que eu tenho que perceber é exatamente aqui a distância de B até C. Visto que B pertence ao eixo do x e o ponto C também, quer dizer, eu posso dizer que... Eu queria estar a colocar assim aqui. Okay. Eu posso dizer que esta distância de B até C, eu tenho que perceber exatamente aqui estas abscissas. Quer dizer, dava-me jeito de perceber aqui as abscissas, quer do ponto B, né, se houvesse aqui o x do ponto B, que é a abscissa, né, e dava-me jeito também perceber aqui a abscissa do ponto C, de tal forma que esta distância de B até C há de ser a diferença entre estas duas abscissas. Ou seja, poderei dizer que a distância de B até C é simplesmente a abscissa do ponto C menos a abscissa do ponto B. Quer dizer, esta é a minha ideia. Agora, estas abscissas são pontos especiais aqui da função h, porque são exatamente os zeros da função h. Então, quer dizer, eu se perceber aqui os zeros da função h, terei então estas mesmas abscissas. Então, terei que fazer h de x igual a 0. Tenho aqui um problema, porque eu tenho aqui um polinómio de grau 3 completo. Eu não tenho fórmula resolvente para uma equação de terceiro grau.
Bem, existe uma fórmula resolvente do terceiro grau, mas e existe também para o quarto, mas não se dá no secundário. Penso que é a forma de Cardona e de Ferraro, se não estou em erro. Mas quer dizer, vocês nem a podem utilizar porque nem sequer faz parte do programa. O que podemos fazer aqui é fatorizar este polinómio de grau 3, de forma a que depois estaremos em condições de aplicar o anulamento do produto. E repara, vocês sabem aqui que nós temos um zero de h de x, que é exatamente este menos 1. Então, se menos 1 é zero de h de x, quer dizer que h de x é divisível por x menos exatamente esse zero, quer dizer, por x menos menos 1. Ou seja, há de ser divisível por x mais 1. Então, se é divisível por x mais 1, eu estou em condições de aplicar Ruffini para fazer com que o quociente desta divisão fique do segundo grau, e aí eu estarei em condições de calcular facilmente esses zeros. Vou então aplicar Ruffini aqui nesta página. Então tenho que h de x é igual, a memória não é muito boa, isto está 0,2x ao cubo. Depois tenho menos 1,1x ao quadrado, menos 1,1x ao quadrado, mais 0,2x mais 1,5, mais 0,2x mais 1,5. E vou então dividir este polinómio h de x por outro, quer dizer que eu vou chamar tx, que há de ser exatamente o meu x mais 1. E sei que este polinómio h de x é divisível por x mais 1, porque menos 1 é zero deste polinómio que me dizem aqui. Okay? Então vou aplicar Ruffini. Isto vai me permitir fazer a fatorização. Vou aplicar então aqui a técnica de Ruffini, quer dizer, a solução que vou usar aqui é menos 1, é exatamente a raiz deste polinómio divisor. Vou colocar aqui os coeficientes 0,2 do dividendo, menos 1,1, 0,2 e 1,5. Sabendo que é divisível, quer dizer, o resto tem que estar zero. Se não der, cometemos algum erro. Baixamos então o 0,2 e vamos multiplicar 0,2 vezes menos 1 dá menos 0,2. Somando isto, terei então menos 1,3 vezes 1 dá 1,3 mais 0,2 dá 1,5 vezes menos 1 dá menos 1,5, ou seja, resto 0, como teria de dar porque os polinómios são então divisíveis. Agora, o que vamos fazer aqui é a fatorização. Quer dizer, e como é que se faz? Peço desculpa. Como é que se faz esta fatorização? Quer dizer, vocês sabem que numa divisão tem aqui o dividendo, tem o divisor, tem aqui o quociente e tem aqui o resto. Pelo teorema fundamental da divisão, eu posso afirmar sem qualquer dúvida que o dividendo é exatamente igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E isto é que vai permitir então a fatorização deste polinómio. Repara que o dividendo foi exatamente este polinómio h de x. Então eu posso dizer que h de x, que é o meu dividendo, é exatamente igual ao divisor, e o divisor foi este polinómio x mais 1, foi exatamente x mais 1, vezes o quociente, quer dizer, observando aqui este quociente, isto fica então 0,2x ao quadrado, porque isto é o coeficiente de grau 2, menos 1,3x, que isto é o coeficiente de grau 1, mais 1,5, quer dizer, mais o resto, mas são divisíveis, o resto é zero. Reparem que isto já está fatorizado. Agora, como eu quero exatamente os zeros, eu agora quero terminar os zeros desta função h de x para ter exatamente estas três abscissas. Então, simplesmente, eu depois de ter isto fatorizado, quer dizer, eu faço h de x igual a zero. O que é equivalente a ter x mais 1 vezes 0,2x ao quadrado menos 1,3x mais 1,5 igual a zero. E agora resolvo isto aplicando o anulamento do produto. Me diz que uma multiplicação é zero se e só se um dos fatores ou ambos forem zero. Então isto é equivalente a dizer que x mais 1 é igual a zero, né? E este fator tem que dar zero, ou então o segundo fator da multiplicação, que é este, ou o 0,2x ao quadrado menos 1,3x mais 1,5 é igual a zero. Quer dizer, este zero dá x igual a menos 1, o que já sabia,
peço desculpa. Aqui aplicando a fórmula Zobente, quer dizer, eu apliquei assim rapidamente porque não tenho muito tempo disponível. Resolvi com a máquina e os zeros aqui desta equação de segundo grau davam-me então 1,5 ou x igual a 5. Quer dizer, eu aqui obtive então os três zeros do polinómio h de x da função h. Quer dizer, terminei aqui as abscissas dos pontos A, B e C, visto que os pontos A, B e C são exatamente os pontos onde a função interseta o eixo do x, são os zeros da função. Okay? Sendo assim, menos 1 já lá está, quer dizer 1,5 e 5. Então, eu aqui tenho que aqui esta abscissa do ponto B é exatamente 1,5 e tenho que a abscissa do ponto C é exatamente 5. Quer dizer, estou aqui em condições de determinar o comprimento de BC. Sendo assim, posso dizer que BC será exatamente igual ao x do ponto C, que é 5, menos o x do B, que é 1,5. Então, BC é exatamente igual, quer dizer, 3,5. Então, tenho a base, tenho aqui a altura, posso calcular a área. Então, a área do triângulo BCD é exatamente igual a BC, que é 3,5, vezes a altura, que é 1,5, sobre 2. Fazendo aqui esta operação relativamente à área, eu tenho então que, olha, 3,5 vezes 1,5 a dividir por 2 é exatamente igual a 2,625, neste caso, unidades de área. E temos então aqui a área do triângulo BCD. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.